Bom dia, galera, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 26 de outubro, mais uma semana começando aí, final de mês chegando. É muito importante ter mais cautela aí nos trades para fechar um mês positivo, né? O mercado começa a ter mais cautela também nas suas posições. Hoje pela manhã o volume estava bem baixo, né? Agora deu uma melhorada aí com uma puxada do S&P, mas hoje 10h45 eu estou aqui com minha meta batida. Não me orgulho um pouco do jeito que eu levei a operação, mas foi uma operação que deu meta, acertei o lado, né? E graças a Deus está aí de meta fechada, fechei a operação. E agora só amanhã de novo. Agora é estudar, né? Fazer as outras coisas aqui e seguir para amanhã, que amanhã tem mais mercado. O dia recém começou ainda, né? E aí eu quero falar um pouco do racional das operações, né? Eu vi que hoje o dia iniciou bem baixista, né? Com um viés bem de baixa. O pessoal falando em baixa da S&P lá fora, casos de Covid aumentando. Então, o mercado aqui, o mini índice, né, que está na tela, ele, ele abriu já em baixa, né? E aí, falando aqui tô selecionado aqui com a conta real, ó, só para descargo de consciência. E aí o mercado abriu assim em baixa, com uma forte tendência de baixa, né? Muitas notícias negativas eu estava acompanhando. O dólar abriu em alta, estava fazendo máxima. E aí eu pensei na compra, né? Por um setup de gap trap. Eu fiquei de olho porque primeiro porque o mercado rompeu a máxima da primeira meia hora. O mercado abriu fora da Bollinger, da banda de Bollinger inferior aqui, né? Nos 30 minutos e depois no segundo 30 minutos, né? Na segunda meia hora de mercado, o mercado rompe a máxima. Então isso ativou, de certa forma, um gatilho para compra, né? E aí eu comecei a ficar de olho na compra. Eu dei uma olhada nos 5 minutos. O mercado tinha feito um preço de fechamento de reversão aqui. E aí eu já fiquei de olho, puxei stop de entrada aqui para a máxima desse candle. O mercado fez esse candle aqui, até que era para ser um inside bar, mas acabou testando a mínima desse aqui, né? Depois o mercado veio e testou a mínima aqui de novo e aí rompeu. Aí pegou minha entrada e eu, né, deixei. Eu tenho que ajustar um pouco essa questão, porque, por exemplo, o meu stop era para ser até nessa região aqui, nessa mínima, né? Então, dá um risco de 1 para 3, né? 3 para 1, 2 para 1, parece algo legal, mas na real eu tinha que utilizar um risco-ganho muito maior, né? Porque é mais raro acertar um tipo de operação dessa, né? A gente quer ganhar mais, então não tem por que ficar se limitando a 2 para 1, 3 para 1. E isso é algo ainda que limita muito os meus ganhos, justamente por esse fator de 2 para 1, 3 para 1, né? Eu saí aqui com alvo de era para ser um 2 para 1, que era até a máxima desse candle aqui. E aí, tipo isso, ó, o mercado continua andando, né? Eu poderia ainda estar com um contrato ativo. Esse contrato aqui foi pego pela ordem mesmo, e aqui eu zerei a operação, né? Meu alvo estava na região do 870. Agora olhando a gente até acha que vai lá, né? Mas é realmente algo a ser trabalhado ainda, algo que eu preciso melhorar urgente, porque está limitando de certa forma meus ganhos, né? E consequentemente a minha performance ao longo dos anos, né? No longo prazo. Então isso é algo que eu preciso melhorar, mas tem que ainda tem um tempo, né? Mas eu preciso melhorar nisso realmente. Então foi isso, depois de olhar o 5 eu comecei a olhar o 10, que também fez um preço fechamento de reversão. Provavelmente aqui eu tenha saído em 2 vezes, ó. Eu não cheguei a sair em 2 vezes o risco, o ganho desse preço fechamento de reversão aqui, que eu comprei antes dele acontecer. Então eu poderia ter saído aqui na região dos 700, né? E não fiz. Infelizmente é um erro ainda, né? Ainda que tenha dado gain, é um erro bem forte. Eu vou falar um pouco do S&P aqui que eu estava olhando, ó. S&P estava nessa região aqui, se eu não me engano, quando eu comecei o trade, aí depois começou a romper aqui,
Aí foi, deu uma esticada, voltou e eu fiquei de olho. E aí fez toda essa alta aí agora e parece estar revertendo, né? De certa forma tem uma bandeira aqui que o pessoal estava olhando. É, ó. Esse mercado pode muito bem aqui embicar direto para baixo aí e seguir tendência, né? Porque no overnight hoje, essa noite, desde que abriu o futuro lá fora, né, do americano, ele vem caindo, né? Então fez essa graça aí, deu uma subidinha no Ibovespa, subiu, fez essa gracinha aí, mas provavelmente está com cara aí até de que vai cair, né? E aí é complicado já ficar no trade, né? Então a gente tem que ter muita cautela, mas realmente essa questão da mão também ainda é algo a ser assertivo, porque eu ainda podia estar com um contrato ativo aqui, né? Com um stop nessa região aqui, por exemplo. Então é algo que eu preciso ainda muito a melhorar. Eu poderia ter saído com essa parcial aqui também mais para cima, né? Também foi algo que eu sabia, porque, por exemplo, o alvo da Bollinger era aqui. Até que aqui eu saí perto, né? O alvo dessa entrada pela Bollinger é a média central aqui da Bollinger, né? Até que aí foi certo, relativamente certo, né? Mas eu poderia estar com esse contrato ativo. Então essa ansiedade de fechar o ganho rápido é algo que ainda está me atrapalhando, né? E é algo que eu preciso consertar para passar no teste aí do longo prazo. Mas demais é isso. Hoje agora eu vou fazer outras coisas. E é isso que é a vida de trader, né? É fazer uma operação, 3 operações, resolver o dia e ir para cima de outras coisas, né? Se eu quiser também não fazer nada ou só estudar, então é nisso que eu estou em busca, né? Nessa vida aí de trade. E o mais importante também é não perder a cabeça, né? De não sair do lugar, não sair do por que eu cheguei até aqui, né? Então é isso. Tem que manter o psicológico no lugar, evitar os dias de fúria ao máximo, né? E prolongar os ganhos ao máximo e cortar os ganhos, cortar as percas o mais rápido possível, né? Então essa é a ideia de um trader. E agradeço vocês aí. Agradeço principalmente a Deus por hoje as coisas estarem começando a dar certo, né? Mas é isso, muito obrigado. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Um abração aí, tudo de bom.